Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Entramos pelo mês de junho, hoje é dia 3, na nossa reunião aqui de oração. Gostaríamos de estar vendo os irmãos e gostaríamos de estar nos abraçando, nos cumprimentando, mas, meus queridos irmãos, ainda por mais um pouco de tempo não é possível. Isso, com certeza, vai terminar, sabemos que vai terminar, mas nós, cristãos, temos que nos alegrar em Cristo Jesus, sabendo que estas momentâneas tribulações cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Hoje, a reunião de oração em que nós buscamos falar com os irmãos através de uma palavra e das nossas orações também. Gostaria, queridos, que nós pensássemos um pouquinho na questão da própria oração. Há noites que no meio da madrugada eu começo a orar e creio que acontece com todos vocês. Os nossos pensamentos vagam e muitas vezes, se não persistirmos, nós perdemos o sentido de orar e de buscar a Deus. E vemos aqui neste Salmo 55, o salmista fazendo uma oração com o seu coração aberto para Deus. É maravilhoso, irmãos, a oração, porque a oração permite que, ao falarmos somente nós com Deus, abramos o nosso coração e colocamos tudo aquilo que está nos machucando, que está nos ferindo, e nós temos assim condições de falar abertamente com Deus. O texto, vamos ler Salmo 55 e depois nós vamos discorrendo. Eu vou ler 55 do 1 ao 10 e depois nós vamos também, a partir do versículo 11 até o versículo 23, trazer algumas palavras aos irmãos. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm e o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera asas para, como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano, não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos justiça suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Irmãos, eu li até o versículo 14 e eu pretendia ler até o versículo 10, mas nós vamos depois discorrer sobre os próximos versículos. Dos versículos 8 a 11, o salmista vê a violência dentro da cidade. Mas quem eram os governantes destas mesmas cidades? Isso não nos é possível
tirarmos duas conclusões. Primeiro, a violência não é de agora. E segundo, governo humano não irá impedir a violência. Podem amenizar, mas não acabar. Neste período de pandemia, nós estamos vendo muitas rebeliões, muitas discórdias. O que está acontecendo nesses dias nos Estados Unidos não reflete, na verdade, o horror pelo fato de que policiais assassinaram um homem negro. Aquilo foi um horror. Aquilo foi um horror. Mas outros erros não justificam um erro. E o que estão produzindo agora é uma violência sem fim. Estão destruindo lojas, matando pessoas, em nome de que um policial branco assassinou um negro. Meus queridos irmãos, é triste nós vermos essa guerra sobre racismo. Nós somos todos iguais. O Senhor Deus, na sua maravilhosa graça, criou a cada um com o seu DNA, com a sua maneira de ser. Se ele é branco, se ele é negro, se ele é amarelo, se ele é pobre, se ele é rico, se é homem ou se é mulher. Deus não está olhando para essas coisas, Deus está olhando para o ser humano. E quanto mais se cria castas, quanto mais se cria divisões, grupos, infelizmente nos últimos anos no Brasil começou a se criar, na desculpa de que estava se criando cotas para negros ou cotas para índios, ou estava se criando proteção aos menos favorecidos, acabou gerando discórdia entre as pessoas. Lógico, nós sabemos que deve haver uma questão do governo em auxílio aos menos favorecidos. Mas, meus irmãos, será que existem só negros pobres? Não há brancos pobres? E quando se faz em questão racial, aí que vem o problema. Tem que se trabalhar a questão da pobreza. Seja ele negro ou seja ele branco, trabalhando nesta questão de ajudar aquele que está menos favorecido. Não importa a cor, não importa a raça, não importa se é japonês, se é brasileiro, se é português, não importa essas questões. Porque isso acaba gerando o que nós estamos vendo hoje no mundo. Pessoas lutando por suas raças. Mas Deus criou apenas o ser humano. E se nós olharmos para o ser humano e ver a necessidade dele, não independente de cor, independente de credo, independente do que ele é na sua condição de posição, mas olhando a necessidade da pessoa. Fico triste, confesso aos irmãos, que as pessoas caminham cada vez por esses caminhos turbulentos. E aqui mesmo o próprio salmista começa a discorrer sobre a questão da violência. E muitas vezes nós chegamos à conclusão que pessoas usam ou o racismo ou outra questão para gerar mais violência. Então, nós sabemos que o governo de Cristo, quando estiver implantado, haverá um governo de paz, um governo honesto, um governo correto. Mas enquanto não chegar o governo de Cristo, nós vamos continuar a ver tudo o que está ocorrendo nos Estados Unidos, no Brasil, uns tempos atrás na França, e em outros países. Porque as pessoas começam a buscar para aquele grupo distinto as suas, digamos, favores ou benesses. Outro fator que nós vemos também é a questão das feministas. Elas lutam contra, dizem elas, o machismo.
que nós vivemos numa sociedade patriarcal, que quem manda são os homens, que precisa acabar isto. Ah, meus irmãos, isso traz muitas discórdias. O Senhor criou o homem e o Senhor criou a mulher, para que ambos fossem unidos, para que ambos um ajudasse o outro. E, infelizmente, por causa dessas divisões, acabam surgindo muitas guerras. Dos versículos 12 a 14, Davi fala sobre a traição do amigo. Você já experimentou ser traído? Muitas vezes no trabalho, na escola, em muitas áreas, nós sofremos a traição. E por partes é a traição do inimigo, o qual nós sabemos e até mesmo esperamos esse tipo de traição. Mas Davi está falando aqui sobre o amigo. Nós nunca esperamos a traição do amigo. Ela ocorre, ela acontece, mas não esperamos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele sofreu a traição de um dos seus. Judas Iscariotes andava com Jesus, ele tomava conta era o tesoureiro, tomava conta dos recursos, e Judas traiu o Senhor Jesus por 30 moedas. E na política, meus irmãos, o que mais ocorre são traições. E Davi, sendo rei, sendo político, não estava imune a ser traído. E por muitas vezes ele sentiu a traição daquele que estava bem ao lado. Filhos. Absalão traiu Davi e outros no seu convívio o traíram. E também não podemos deixar de mencionar que o próprio Davi traiu o seu grande amigo Urias, tirando-lhe a mulher e o enviando para que ele fosse morto. Porque muitas vezes nós olhamos quando nós recebemos a traição, mas e quando traímos? Também devemos olhar para dentro de nós e suplicarmos o perdão do Senhor quando nós praticamos uma traição. O versículo 15: a morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. A morte os assalte e vivos os engula a terra. Irmãos, muitas vezes me pego, e creio que não é só eu, mas pensando aqui no texto de Davi e os irmãos também, é uma lei natural. E a lei natural é o que se planta, é o que se colhe. Não há como nós plantarmos algo ruim e queremos colher algo bom. E nós vemos na sociedade, em especial os jovens dos nossos dias, estão morrendo muito cedo. E é triste vermos jovens da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso bairro, praticando violência. E praticam violência e acabam morrendo pela violência. Jovens se envolvendo com drogas e são presos. Mas se eles estão fazendo algo errado, não pode haver algo que seja bom para eles. Por isso que nós temos sempre falado com os nossos jovens para praticarem e estarem vivendo na prática de coisas boas, ensinando as coisas boas, porque serão jovens amanhã com a formação, um caráter bem feito, com suas famílias, com seus filhos e instruindo os seus filhos para que também amanhã venham ser homens de Deus. No versículo 16, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará.
Irmãos, tanto o versículo 16 como o versículo 17 nos traz esse conforto, esse consolo. O 17 diz: buscar a Deus de manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite. Mas eu invocarei a Deus. Hoje, não sei se é pela questão da pandemia, pelas as coisas que estão ocorrendo, eu vejo cristãos e até mesmo pessoas que não têm uma religião definida, buscando mais a Deus. Isso é bom, fico agradecido e louvo a Deus por isso, porque é uma demonstração de que as pessoas sabem de que nas dificuldades, nas lutas, somente podem buscar a salvação no Senhor. Somente pode confiar que Deus vai dar o livramento, que Deus vai dar a eles a graça e a misericórdia. Mas há necessidade de buscar de manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite. A promessa de que quando nós buscamos a Deus, Ele nos ouve. Deus está pronto para nos ouvir. Deus está de braços abertos. Irmãos, a maior demonstração do amor de Deus para com as pessoas é a própria vinda do Senhor Jesus Cristo. É a própria manifestação de Cristo aqui na terra, se tornando homem e carregando sobre si todas as nossas enfermidades e o nosso pecado. O versículo 18 diz: livrou em paz a minha alma da guerra, que me moviam, pois eram muitos contra mim. No caso específico de Davi, nós sabemos que ele, como rei, ele sofria terríveis ataques de muitas pessoas. Nós não somos prefeito, não somos vereadores, não somos governadores, não somos presidente, não sofremos ataques. Os ataques que sofremos são poucos. Por isso, irmãos, estejam em suas orações orando pelo prefeito, pelos governadores, em especial pelo presidente. É muito fácil nós apontarmos o dedo e ver os erros dos nossos governantes, mas é muito difícil governar. Se coloque na situação de um governante. Pense nas lutas, pense nas tribulações, pense nos ataques que eles sofrem diariamente. Por isso, irmãos, estejamos orando pelas autoridades constituídas. É o nosso dever orar por eles. Temos o sentimento de que estamos só, mas não é verdade. Quando estamos sofrendo ataques, o Senhor está conosco. E é um cântico: o Senhor pelejará por nós, trazido lá dos tempos de Moisés. O Senhor pelejará por nós. E nós sabemos que o Senhor peleja por nós. No versículo 19, irmãos, diz: a vingança não nos cabe. Minha vingança, diz o Senhor. Eu tenho acompanhado esses dias de quarentena com o meu pai assistindo o Chaves, e há um episódio que o seu Madruga diz: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E é verdade, a vingança não é plena. Você já viu uma pessoa cheia de ódio? Você já viu uma pessoa cheia de rancor, mágoa e querendo praticar a vingança? É terrível. A primeira coisa que a vingança faz é matar a própria pessoa. Depois, uma pessoa com tanto ódio, tanta vingança, morta pela vingança, ela vai só querer praticar o mal, o ódio, a raiva. Por isso, amados irmãos, que a gente tenhamos esse pensamento